Vamos lá, pessoal, ó. Estamos no pregão da Bolsa de Café. O que acontecia aqui? Aqui acontecia o rebeneficiamento do café. O que significa isso? O quanto que o café vai valer na bolsa. Como assim? Existia uma bolsa de café que padronizava os preços de cada tipo de café, de cada qualidade de café, certo? A gente tinha plantações de diferentes tipos de café no estado de São Paulo e dentre esses diferentes tipos existiam diferentes qualidades do café. Então aqui, todas essas cadeirinhas aceitavam os corretores de café. Quem eram os corretores de café? Eram os caras que eram responsáveis por avaliar a qualidade, o tipo e o quanto que esse café valia. Então, como eu falei para vocês, lá em cima ficavam os senhores do café, aqueles que vinham acompanhar esse processo de valorização do produto, de agregar valor no produto, de vender o produto, e os corretores ficavam aqui embaixo. Nas mesinhas que a gente tem, na frente dessas cadeiras aqui, eram colocados os potinhos com o tipo de café ali, a qualidade do café. Aí o corretor falava, aqui sentava o presidente da Bolsa de Café, os seus adjuntos, e eles iam fazendo esse processo da valorização do café, de agregar o valor no café, falar quanto que ele vai valer na Bolsa para ser vendido na Europa ao mesmo preço, para não chegar cada cafezinho lá e ser vendido a um preço. Ele já saía daqui do Brasil, então, com o seu valor fixado, pronto para ser vendido, padronizado, né, um valor padronizado para ser vendido no mercado externo. Queria que vocês prestassem atenção também nos diferentes tipos de material utilizado para fazer o chão. Vocês conseguem ver? É pedra, né? Pedra diferente, granito, mármore, sei lá, tem vários tipos de pedras com bastante detalhe, né? Que a gente tem que lembrar aqui. Cada pedra dessa daqui ela é encaixada de uma maneira exata para ficar com esse design bonito e arrojado. Prestem atenção nas colunas, na arquitetura, nos detalhes de cada detalhe da arquitetura, né? É muito detalhado e feito à mão, né? Então exige muito trabalho para você fazer esses pequenos detalhes de arquitetura. E por que se faz tanto esses detalhes de arquitetura? Para evidenciar a força do café, né? Para evidenciar essa ostentação, mas para ostentar o café, a economia cafeeira, para mostrar que tinha força. Você não pode fazer, se você vai fazer uma bolsa do café internacional, um lugar que o café vai ser comercializado de maneira internacional, você está mostrando, você quer mostrar que a economia é forte. O que você precisa fazer? Precisa fazer um prédio alto. Depois, quando a gente subir no Monte Serra, vocês vão conseguir ver que aqui do Centro Antigo, o prédio aqui da Bolsa do Café é o mais alto da região. Claro, né? Era para comemorar a independência de 100 anos da independência. Então, comemorar o centenário da independência do Brasil. Mostrar a força que a economia cafeira tinha. Mostrar quem isso? Tanto para o Brasil, mostrar que São Paulo era o estado mais forte, mostrar que a cidade de Santos tinha uma importância grande dentro da economia do café, e também evidenciar isso para a Europa, de que o Brasil era um país independente agora e que tinha uma força econômica bastante grande. Então toda essa imponência que a gente vê está ligado com essa questão de ostentar, de mostrar a força da economia cafeeira. Podem deitar agora um pouquinho. Ai, ele deu o pé aqui. Pois sim. Você quer tirar foto no seu celular também, Mariane? Essa vidraça foi construída na época em que foi construído o prédio aqui da Bolsa, ou seja, no ano de 1922. E o que vai ser mostrado ali? Qual que é a intenção dessa vidraça? Mostrar os 3 períodos diferentes que o Brasil viveu. Primeiro, o período de extrativismo,
né, que foi quando o Brasil foi descoberto, o começo da economia desenvolvida por Portugal aqui no Brasil, era o que? Era o extrativismo, né, principalmente no pau-brasil. Um segundo momento que vai ser de agricultura e um terceiro momento que vai ser de indústria e comércio. Então, o primeiro momento, a gente vê aqui, é esse primeiro, tá bom? O quadro do meio aqui, ó. O que a gente consegue ver ali, ó? Tá escrito período colonial, a conquista do sertão pelos bandeirantes, de 1560 até 1721. Ou seja, aquele período no qual a exploração do território é o principal objetivo dos caras que vinham aqui para colonizar. Ou seja, os bandeirantes, qual que era a função dos bandeirantes? Além de querer achar ouro, era o que? Explorar o território, mapear, conhecer o território, porque você só consegue colonizar um território se você conhece, você não consegue dominar um lugar que você desconhece. E enquanto você faz isso, o que você consegue gerar de atividade econômica, a gente vai fazendo. Então, era o período do extrativismo, principalmente. A gente consegue ver a visão do Anhanguera, que é o nome até de uma rodovia, mas que é aquele que está ali em cima, a mãe do ouro e as mães da água. Ou seja, aqui, bem embaixo que a gente tem um bandeirante, né, com a arma na mão, lutando contra, aí tem a figura de um indígena ali, o dono do território e tal, e as deusas e deuses responsáveis pela natureza que existia aqui no Brasil. Desse lado aqui, o que a gente vai ter? O período representado também, o período do Império do Brasil, ou seja, o período já que o Brasil já é independente, que vai ser representado a partir de que ano? Do ano da independência, a partir de 1822 a 1889. E o que a gente tem representado aqui? O período da agricultura. Então a gente consegue ver ali frutas, evidenciando essa produção agrícola, né, algodão, o barril ali, evidenciando então a produção agrícola, a vocação agrícola que o país tinha nesse período. Qual que era o principal gênero agrícola produzido nesse período? Era o café, né? De 1822 a 1889, era o primeiro ciclo do café, constatando aquele primeiro momento ainda de uma produção bastante com mão de obra escrava, uma produção arcaica, com métodos, com instrumentos ainda bastante primitivos e que dificultava que a produção fosse em grande escala. E o terceiro momento, representado aqui, entre 1889 e 1922. O que acontece em 1889? O Brasil passa de um império para a república. Né? O que significa isso? Significa que a gente não tem mais um rei e que a gente passa a ser governado então por um regime presidencialista, que é o mesmo regime que perdura até hoje. O nome do país Brasil passa a ser o mesmo que é hoje, República Federativa do Brasil. E o que é representado nesse terceiro momento? O avanço das técnicas de produção. Lembra que eu falei para vocês que o porto vai se modernizar, que tudo vai se modernizando no Brasil nesse período? As técnicas de produção do café vão melhorar, o porto vai se modernizar, São Paulo vai crescer, a economia do café vai crescer. Então é o período que a gente vai ter o primeiro surto industrial aqui em São Paulo, dentro desse período, com o Barão Mauá financiando grande parte dos avanços que chegavam à região, instalação de usina hidrelétrica e coisas desse tipo. Então, o terceiro momento de 1889 a 1922, que mostra esse avanço tecnológico. Então, o primeiro momento de reconhecimento do território, os bandeirantes ocupando, reconhecendo e explorando o território. Um segundo momento de desenvolvimento agrícola, onde a principal vocação do Brasil passava a ser a agricultura. E o terceiro momento já na República, evidenciando aqui, né? O primeiro período colônia, o segundo império e o terceiro república.
que evidencia a industrialização e os avanços tecnológicos, a modernização do território brasileiro. Beleza? Dúvidas, pessoal? Deu para dormir aí ou não? Pode levantar então, por favor.